Olá, minha gente minha. Eu sou Ana Lima, empreendedora, fotógrafa corporativa, especialista em retrato corporativo humanizado, e esse é o 3P Podcast. E aqui você já sabe, são histórias inspiradoras de empreendedores que decidiram assumir os seus propósitos, encarar o processo e descobrem que a plenitude é uma escolha de desfrute durante a jornada empreendedora. Então vem com a gente que hoje a mesa está abrilhantada por nada mais, ninguém menos do que a Emily Andrade, foi a vencedora do desafio do Encontro dos Festeiros RJ 2025, 2024, né? Ou foi esse ano? Foi esse ano, gente, é tanta coisa acontecendo. Foi tanta coisa. Que a gente já acha que foi ano passado, mas foi esse ano ainda, Foi né? esse ano, foi esse E tenho o prazer de recebê-la aqui. Bem-vinda, Emily. A gente está aqui ó, com um cafezinho, com água, tô com a canequinha do 3P, mas a gente vai brindar para quebrar o gelo, como sempre. Anunciamos aqui. No terceiro episódio ainda estamos nervosos. Eu estou nervosa, então vou te deixar à vontade para ficar nervosa também. Porque quanto mais a gente anda junto, a gente alcança novos lugares. E, Emily, bem-vinda, se apresente, tá? E fique à vontade, porque aqui o palco é seu. Obrigado, Ana. Gente, boa tarde. Meu nome é Emily Andrade, sou empreendedora, decoradora de festas, dono nome de uma loja de locação. E, assim, obrigado pelo convite, primeiramente, pela oportunidade que você dá, como eu já te falei antes. É um prazer imenso estar aqui com você nessa mesa, que é realmente o podcast que dá voz ao empreendedor de verdade. Então, assim, eu agradeço imensamente. Estou um pouco nervosa, porém, assim, muito obrigada de verdade, Ana. Querendo já deixar um pouco mais relaxado sobre o caminho do empreendedor, como você já havia conversado comigo antes e como você me apresentou como empreendedora. Por eu ser muito jovem, né, isso traz um peso muito grande. Exato. Né, para mim, um peso e uma responsabilidade que eu sempre estou me cobrando de como é ser jovem, como é empreender, como ter tanta gente, né, com tantos anos de empreendimento e eu tá chegando agora com 1 ano. Eu fui vencedora do Festeiros, então, assim, é uma conquista e uma responsabilidade. Sim. Né? Onde eu me cobro. Nossa, eu fui vencedora, então eu não posso errar em mais decoração nenhuma. Porque eu já passei por lá, já fui o primeiro lugar. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e gratidão pelo convite. Ah, isso aí. Como eu falei, né? Na nossa conversa antes, né? Você tá puxando aí uma galera, toda uma geração, né? 23 aninhos, já com uma responsabilidade dessa, uma visibilidade dessa. Então, pessoas vão se espelhar em você, não só os jovens, sim, né? Sim. Porque eu já passei dos 23 e acho, assim, é inspirador saber que, se na minha época tivesse mais pessoas assim, puxando pessoas para frente, mostrando que a gente pode fazer diferente, quem sabe eu teria feito outras escolhas, assim como muitas pessoas, né, da minha geração. Mas você, parabéns por essa iniciativa, né? Obrigada. Mas me conta, como é que você teve esse insight em ser empreendedora? Então, eu acho que como a maioria, a visão de não só gostar do que eu faço, mas de querer um dinheiro, né? Porque eu comecei a empreender com 16 anos. Então, com 16 anos, meu pai é empreendedor também. Eu sou filha de 2 empreendedores. Então, quando eu comecei a querer um dinheirinho a mais e querer ver ali... Porque não é fácil. A gente sabe que a vida não é fácil, né? No Brasil que vivemos. Sendo que eu falei assim, eu quero um dinheiro a mais. E deixa eu ver o que eu sei fazer. Primeiro, eu fui buscar o que eu sabia fazer. E aí, eu tinha feito recentemente um curso de designer gráfico. Então, eu já sabia fazer arte, né? Então, eu comecei... Sendo que eu sempre gostei muito de festa. Eu sempre fui de uma família muito festeira, que sempre fez festa pra mim. Então, a paixão por festa sempre esteve ali. Então, eu fui olhando. Como meu pai já tinha uma gráfica, eu falei assim, bom, meu pai mexe com uma parte gráfica, eu vou mexer com outra, que é voltado para festa. Então, comecei a fazer painéis de festa. Comecei a divulgar em grupo do Facebook, comecei a adquirir clientes. Sendo que aquilo, muito jovem, 16 anos. Então, eu não tinha aquela cabeça de, nossa, eu tenho esse dinheiro aqui, eu tenho que investir esse dinheiro. Não. Eu tinha o dinheiro, eu queria gastar o dinheiro e acabou. Como a maioria dos empreendedores. E como muita gente fala isso, e muita gente fala, Emily, com 16, pois é, eu tava com 16, um dinheirinho a mais e queria viver. Então, eu comecei ali, sendo que eu comecei a ser muito questionada sobre, mas você não vai trabalhar de carteira assinada? Mas você não vai buscar uma faculdade? Você não vai buscar algo a mais? E eu comecei a me questionar muito sobre isso. Tá, mas eu tô aqui fazendo meu dinheirinho, mas é realmente isso? Eu tenho que caçar realmente um emprego fora. Então, eu fui buscar fora, mas eu sempre fui muito determinada. Então, por isso que eu sempre falo que a determinação é a palavra-chave do meu negócio e da minha vida. Então, 16 anos, aquela dúvida, eu vou buscar. Sendo que eu nunca quis ser a pessoa que fazia o mesmo de tudo.
Então, eu não queria começar, por exemplo, lá na Contra, mas eu não queria começar aqui num negócio pequeno. Eu falei, eu tenho empresas que eu sonho em trabalhar, eu vou trabalhar nelas. E assim, eu conquistei meus 3 trabalhos de carteira assinada, né? Com 19 anos, eu já estava numa empresa Sempre grande teve de transporte. foco, né? Sempre Porque tive era esse aquela foco. empresa e é lá eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Então, eu fui para a primeira empresa, fui para a segunda, fui para 2 grandes multinacionais daqui de saúde do Rio. E aí, eu falei, cara, eu vou, eu consigo. O primeiro foi assim, a segunda vaga foi assim, a terceira vaga foi assim. Porém, no CLT, a gente tem alguns desafios que são muito constantes. Como você tem humilhação, como muita gente reclama, que foi um dos motivos de eu sair do CLT, que, assim, me desmotivavam muito, porque eu falei, cara, eu trabalhava em casa, eu tinha minha família perto de mim, eu tinha meus amigos perto de mim, eu tinha um horário que eu conseguia cumprir tranquilo, conseguia fazer a minha renda tranquila, sem responsabilidade, sendo que eu conseguia fazer tranquilo. Eu sabia que aquilo ali não era um problema pra mim, ter esse retorno de lucro. Então, eu comecei a passar por muitas dificuldades de convivência mesmo, de humilhação. Foi uma coisa que me fez enxergar assim, cara, eu não vim ter carteira assinada pra mostrar pros outros que eu tenho carteira assinada. Sim, sim. Eu não tenho que mostrar Primeiro você pro ouviu mundo. as vozes externas Exatamente. pra você se Eu não submeter tenho que a mostrar isso. pro mundo que eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que trabalhar porque eu gosto, porque tá me fazendo bem. E eu cheguei num momento que a minha cabeça já não tava muito boa, porque é aquilo, eu tô aqui por conta dos outros. Pra dar um orgulho pra alguém que, tipo assim, só estava falando, dava uma opinião momentânea. Então eu falei, Mas ninguém não, passava o que você estava passando até então. eu preciso de ver uma forma de voltar, sendo que não dando o braço a torcer, que eu tinha que voltar pra ter a minha empresa. Então eu fiquei por aquilo muito tempo, até um dia que eu realmente tive um estresse muito grande no trabalho. Uma humilhação que eu falo que foi extrema. E eu falei assim, olha, eu não preciso estar passando por isso nesse momento. Não é o que eu realmente desejava. Vim trabalhar, lógico, era realização. Eu trabalhei em 3 empresas que eu tinha o sonho realmente de trabalhar de infância. De olhar para aquelas empresas e falar, um dia eu posso trabalhar aqui. E trabalhei. Sendo que eu vi que foi aquele momento. Assim, trouxe satisfação pro meu ego, mas não tava me fazendo feliz. E aí eu falei, como que eu vou trabalhar com algo que tá, tipo assim, me diminuindo, me trazendo, assim, um psicológico totalmente carregado, e não tô sendo feliz, entendeu? E tá sendo exatamente pra mim pagar a conta e Fora deixar que você levar. ali estava entregando seu tempo, Eu tava sua acordando mentalidade. 4h30 da manhã e chegando Uau. 11 horas da noite em casa. Nossa. Trabalhando num grande hospital aqui no Rio. E assim, não tava compensando, sabe? Eu não tinha tempo de ficar com a minha família, não tinha tempo de nada. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar. E a paixão por festa, como sempre estava ali, eu falei assim, Já bom, tinha acho chama que acesa do empreendedorismo dentro de você. eu acho que eu vou realmente ser e assumir o cargo. Porque pra mim, na época, era tipo assim, eu sou empreendedora, mas todo mundo diminuía. Ah, mas você vai ser empreendedora? Tá, e você não tem mais nada? Todo mundo via como diversão. Tipo, ah, você tem aquilo ali, um passatempo. E eu precisava também voltar e mostrar que não era um passatempo. Então, volta a determinação. Olha, eu vou fazer dar certo. Então, quando eu pedi a minha conta, eu falei assim, não, agora eu vou voltar, né, pra ser empreendedora, mas agora eu vou fazer dar certo e eu vou fazer de verdade. Foi quando eu queria celebrar, que é a minha empresa hoje de decoração de festa, que eu falei assim, tá, eu vou voltar, mas eu vou voltar pra onde? Eu vou voltar a ser a menina que só queria realmente um dinheiro, ou fazer o meu nome chegar onde eu nem imagino. Que até aí você já tinha se formado né, e ingressado numa empresa. Agora você tinha que voltar de uma forma completamente diferente. Agora você já era maior de idade, né? Então, depois dos 19, já mudou o peso. Já tava ali, então já mudou realmente a postura. Porque aquilo, todo mundo me conhecia. E todo mundo já tinha me visto ir até empresas lá fora pra me voltar. E aquela volta que fica aquele silêncio, né? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou olhar? Né? Nunca me faltou incentivo da minha família. Isso eu não posso reclamar, porque eu sempre tive minha família do meu lado a todo momento. Porém, aquilo é um vazio meu. Como eu falei no começo, eu sou muito nova. Então, aquela responsabilidade, o que ela tá fazendo de novo? O que a Emily tá inventando? Então, eu ficava pra mim, caraca, será que realmente vai dar certo? Será que agora eu vou conseguir colocar o pé no chão? Aí, no terceiro pensamento, eu falei assim, não, eu vou fazer dar certo. Não, agora vai. E aí eu queria celebrar. Comecei, não pôr uma postagem daqui, postagem dali, e agora tô. Isso aí. Tem quanto tempo mais ou menos que você já voltou de vez, assim, voltou com tudo, né? 1 ano e 8 meses. Ah, isso aí, meu Deus, já voltou 1 ano e 8 arrebentando meses. a boca do balão. E você, já nesse período de tempo, você já consegue enxergar um propósito? Né? Eu sempre falo que o propósito ele vai se revelando. Eu achava antigamente que o propósito era aquela coisa clara,
que você só buscava. Não, ele vai se Vai revelando, mostrando. fortalecendo ao longo da jornada, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Você enxerga, ainda tem, claro, tem muita coisa, né? Ó, 23 com anos, né? certeza, Uma tem muita vida. coisa pela frente. Então, quando eu comecei, justamente, eu tinha essa visão de, nossa, eu vou fazer festa, mas eu preciso sobreviver. E eu também preciso mostrar, sendo que eu, no momento que eu parei de olhar o que eu tenho que mostrar pros outros e mostrar pra mim, aí as coisas esclareceram. Porque eu tava entregando festa por entregar. Uhum. E eu digo que trabalhar com decoração, trabalhar no ramo de festa, você trabalha com um sonho alheio. Então é mais do que você só entregar aquela mesa bonita. Então, quando eu comecei a ver que eu chegava e entregava uma festa, e aquela cliente chorava, se emocionava, me abraçava, a cliente já chegava contando a história dela, tipo, e eu escutando, e eu ajudando ali, eu comecei a entender que era mais. Que eu tava mudando a vida de outras pessoas. Porque eu tenho uma cliente que, por exemplo, ela não teve festa a vida inteira, quando ela foi ter festa foi no casamento. E aí, quando eu entreguei o casamento dela, ela chorou. Ela me abraçou e chorou. Nossa, você realizou aquilo que eu realmente queria. Então, assim, essas emoções que são constantes quando eu entrego uma festa no final de semana, assim, me mostrou que eu tinha o propósito de mudar ali aquele momento, aquele dia que a pessoa escolheu para celebrar, de fato, e mudar a minha vida. Porque foi através de festa que eu tô conquistando tudo que eu tenho hoje. Então, foi com a determinação e com o propósito de eu vou fazer dar certo que eu ganhei o Festeiros. Então, eu comecei a olhar que, assim, o meu propósito, de fato, é isso. É mudar a vida das pessoas e mudar a minha vida. Então, aquela No momento menina de celebrar, né? Tão Exatamente. importante para Usar cada da pessoa. festa também um propósito. Tem gente que fala que a festa acabou ali, cantou parabéns e acabou. E não é. Não é. A memória fica. Então, Tem muitas falas que falam assim, a festa é supérfluo, fútil. né? É futilidade, se não tem, não pode fazer, não tem como fazer, não faz. Tem gente que acha que é desnecessário, mas você Ninguém vê por uma trás do pessoa que sonho, nunca teve uma festa, e ela colocar todo o sonho dela ali, Exato. e colocar na sua mão para realizar, você imagina, não tem futilidade Não- nisso, não tem tem. uma construção, tem uma realização de uma vida inteira, É né? todo um sonho por trás de uma festa. As Exato. pessoas acham que, mas uma festa é ostentação. Gente, é um sonho. Quantas mães fazem uma festa de 15 anos, um casamento, um ano, porque tem um sonho realmente de realizar aquilo. Então, assim, é maravilhoso. Então, realmente, eu vi como propósito mudar a vida das pessoas através da festa, porque o que eu vendo hoje, o que eu falo hoje é que eu entrego experiência. Eu não entrego uma festa. Então, você tem que ter uma experiência completa com a Emily e com a Celebrar. Né? Então, e está mudando minha vida dessa forma. Então, assim, eu sou muito grata pelo caminho que eu escolhi e assumi o empreendedorismo Isso de aí, fato. assumir de fato. Mas tem alguma pergunta assim, que as pessoas te fazem? Ah, você é tão jovem, você tem algumas perguntas assim, que você ouve mais constantemente? Tanto de cliente, que às vezes fica assim, será que ela vai dar conta? Sim. Tão nova? Ou algumas pessoas que você já tem contato e já ensina, já mentora. Tem alguma pergunta? Então, o que eu mais recebo sobre mentoradas, né? Sobre as meninas que sempre estão pedindo dicas, sempre estão pedindo alguma coisa do tipo, assim, para se posicionar. Sempre me perguntam como eu faço para me posicionar e passar confiança pro cliente. E justamente por eu ter menos tempo do que o comum de decoração, de empresa de festa, e de idade. Porque como muitas... Poxa, eu vejo hoje em dia a menina que fez a minha festa de 1 ano, entendeu? Ela me pede dica, por exemplo, ela manda mensagem. Então, tipo assim, muita gente pergunta como se posicionar. Como você se posiciona quanto a isso? Sendo que, assim, eu tive uma ajuda muito grande que eu busquei cursos que me profissionalizassem dentro do ramo. Então, eu comecei a olhar o que estava acontecendo no mercado de festa, eu comecei a me dedicar realmente para me entender, não, o que está acontecendo aqui? Como eu posso entregar isso? Como eu posso entregar aquilo? Então, eu comecei a estudar posicionamento. Então, sempre me perguntam isso. Mas como você se posiciona, o cliente realmente tem essa confiança, né, de que você vai fazer aquilo ali. Então, eu mostro realmente para o cliente o meu trabalho, e isso me traz uma posição de que eu sei o que eu tô fazendo. Sim. Então, é a pergunta que eu mais recebo. E de cliente sempre mas você vai dar conta? Mas você realmente vai, né? Que tem cliente com medo. Aham. E aí, é sempre isso. Sendo que eles sempre me elogiam muito por essa nova de idade e ter essa segurança Sim. no falar. Mas justamente por isso, porque eu estudo, eu acabo estudando e vou ampliando, assim, né, o meu conhecimento dentro do ramo pra mim entregar com segurança. Eu costumo dizer que eu não entrego nada que eu não sei fazer. Então, eu sempre busco aprender antes pra depois eu entregar. Você se prepara antes, É isso né? aí. E o seu diferencial também, né? Que a gente conversou, Sim, né? Que sim. é a entrega ao cliente desde o início, desde o primeiro atendimento. Isso. Né? Eu Isso faço faz o atendimento diferença, um completo. diferencial. Desde quando o cliente chega para me falar o tema da festa dele, eu já começo ali a filtrar, ter uma relação com o cliente, para ele entender como é meu trabalho, para ele entender que eu não faço um trabalho comum. E esse foi um dos meus principais diferenciais, né, no ramo e na minha região, que é atender o cliente com esse cuidado, é entender o que o cliente quer, escutar a dor do cliente Uhum. e levar isso para frente e realizar o sonho dele dentro daquilo ali que eu já trabalho.
Muito bom, muito bom. E quando que você percebeu que o seu diferencial era exatamente esse? Por exemplo, não é só chegar, montar e ir embora. É quando você começa a notar que os clientes estão tendo essa reação diferente. Você falou, epa, esse aqui é o meu diferencial. Fala um pouquinho sobre isso. Foi justamente com os elogios deles quanto a isso que eu comecei a reparar. Porque até então eu comecei a fazer, sendo que assim, eu comecei a analisar. Eu nunca fui aquela pessoa que tenho medo da concorrência. Por isso que eu sempre falo que assim, meu foco e determinação é sempre isso. Porque eu nunca tive esse medo. Mas tem 15 decoradoras. Tá, mas eu tenho meu diferencial e eu vou fazer da minha forma. Mas você não tem medo de chegar? Não, eu não tenho esse medo de chegar. Então, eu já não olhava pra concorrência com esse medo. Uhum. Então, eu já tinha essa segurança maior. E eu comecei a ver isso. Eu falei assim, nossa, mas uma cliente chegar e falar, nossa, você me atendeu assim, mas ninguém nunca me escutou dessa forma, mas ninguém nunca me perguntou isso. Eu comecei a reparar que realmente estava sendo um diferencial. E constantemente elas foram conversando isso comigo. Poxa, Emily, isso aqui é muito legal. Eu não tive esse atendimento, né, com outra profissional e tudo mais. Então, eu comecei a dar mais ênfase a isso. Quando eu comecei a ver que meu atendimento estava diferenciado, que eu conseguia fazer um projeto para cliente especializado, porque quando eu descobri o projeto, mudou minha vida. Então, eu falei assim, não, eu posso mostrar para o cliente o que eu posso fazer. Né? Então, vamos mostrar para o cliente. Eu não chego na festa e monto só aquilo que ele fechou. Eu sempre levo uma coisa a mais que sempre encanta o meu cliente. Então, assim, quando eles começaram a elogiar, começaram a falar, nossa, você me surpreendeu. Porque o melhor elogio que eu recebo é esse. Você foi além do que eu poderia imaginar. Então, isso começou a eu ir reparando. Não, então, esse atendimento aqui realmente está melhor. Então, esse detalhe aqui realmente é melhor. E eu fui começando a analisar e continuar fazendo. Porque eu poderia parar. Falar assim, não precisa, mas eu realmente me identifiquei nisso de escutar o cliente, de entregar para o cliente com aquela relação, não é só entregar por entregar. Entregando um trabalho mais autêntico, né? Mais um jeito mais Emily, né? Isso aí. É o jeitinho Emily de ser. Aí. E quando alguém vem até você e te dá esse feedback de que o seu jeito autêntico, né, a sua forma de atender, seu diferencial está fazendo com que ele se sinta ainda melhor, ou seja, não é mais um, né? Não é mais uma decoração. Quem ama festa, eu amo festa, né? Tanto que eu amo festa. Então, sou suspeita em falar, mas realmente encontrar pessoas que não chegam lá, fazem o que tem que fazer e vão embora, é um diferencial muito importante, né? E às vezes a gente na correria do dia a dia, também como empreendedor, né? Aí isso, você dar tempo ao seu cliente. Começamos a fazer 1000 coisas. Exatamente. E aí é onde entra a administração do tempo, né? Não só a financeira, como a gente conversou, né? Administrar o tempo, porque todo o tempo que você gastava lá, né? Nos trabalhos anteriores, agora você pode dedicar, não todo, né? Porque agora tem tempo de qualidade também, né? Tem tudo isso, tem que né? tudo ser ajustado ali no meio da rotina. E você encontra nesse meio todo, entre pesquisas, cursos e tal, tempo de qualidade. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, porque as pessoas que estão jovens também, né, acham que... É o viver e vamos viver. Então, nesse meio... No começo, não. No começo, eu me perdi muito com isso. Que eu falava, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar em primeiro lugar, eu tenho que... Principalmente depois dos festeiros. Aí depois eu tomei Se liga. Não é exatamente assim também. Porque tem uma diferença entre você ser empreendedor e realmente ter a sua empresa, tocar a sua empresa com sucesso, ter tempo de qualidade, e tem você só viver no automático. Que são duas coisas diferentes. Exatamente. Uma coisa é você tocar a sua empresa e você só viver para sua empresa. Tudo bem, é seu sonho, você tá fazendo dar certo, quer que seja um sucesso. Mas viver no automático não adianta. Porque chega uma hora que sua mente vai fazendo assim. E nunca mais para. É onde você emenda um trabalho no outro, passa orçamento errado e vai, quando você vai ver, já desandou tudo e você já não tá com financeiro bom, aí você vai enrolando uma bola de neve. E aí eu comecei a olhar que não era só o trabalhar, eu tava ficando no Instagram, só no Instagram profissional. E eu não sabia mais o que estava acontecendo ao redor. E eu não tava mais saindo. Eu tinha amigas que falavam, mas você não tá mais vivendo. E eu falei assim, realmente, eu não tô mais vivendo, porque eu tô aqui fazendo dar certo. E quando eu entendi que não era só aquilo ali, que só é foco, é você ter determinação, sim, de aonde você quer chegar. Mas você tem que ter tempo de qualidade. Senão, você não tá empreendendo. Porque, senão, como CLT, você também tinha essa vida. Exato. Como que eu reclamava tanto de sair 5 horas da manhã de casa, pegar o BRT 5 horas da manhã de casa, chegar 10 da noite só dormir. E quando eu tenho a minha empresa, consigo administrar o meu tempo, eu não tô fazendo. Eu tô fazendo a mesma coisa que antes. Exato. Então, aprender assim, no processo. É todo um processo você aprender a hora que você vai atender, a hora que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Tem tudo. E a festa tem todo um processo que eu costumo falar. Muita gente acha que a gente trabalha com festa só final de semana, e não é.
É a semana toda. A semana que você conversa com o fornecedor, a semana que você vai na tal loja comprar, que você recebe material, o final de semana que tem que organizar. Então, quando eu aprendi que eu ia separar esses processos, ia listar os processos e administrar eles melhores, aí eu consegui respirar. Aí agora, sim, eu consigo. Eu tenho a hora certinha pra me atender, eu tenho a hora pra me gravar o conteúdo. Agora que eu tenho 2 Instagrams, né, diferentes, consigo administrar o conteúdo, consigo sair, consigo curtir minha família. Aí eu consegui administrar. Mas assim, com muito receio. De caraca, mas se eu parar pra ir sair hoje, eu não vou conseguir. Eu não vou estar tendo sucesso na minha empresa. Eu deveria estar fazendo alguma coisa na empresa. Mas não. Se você organizar de fato, se você olhar para o seu propósito, né? Entender o processo do que você precisa fazer, colocar tudo no seu devido lugar com importância, porque você precisa entender a importância. Isso aqui tá no topo e isso aqui é menos importante. Aí você consegue organizar. Aí eu consegui ter tempo de qualidade. Exato. Porque é bem diferente. Você começar com a corda toda. Todo mundo quer fazer dar certo. Mas aí tem várias coisas. E tem sua vida. Eu ainda não tenho filho. Mas se eu tivesse um filho, como que eu ia fazer pra ter aquele tempo com meu filho? Eu tenho irmãos. Eu quero curtir com meus irmãos. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou ter um tempo de qualidade? Aí a gente começa a organizar o processo, entender tudo que tá acontecendo pra conseguir botar tudo em prática. Esse olhar é muito importante, né? Até porque a saúde agora tá te indo, mas aí Exatamente. o ritmo de trabalho aumenta, né? E se a gente não se atentar, a gente realmente começa a misturar tudo. Aí depois tem que fazer o processo em volta de recuperar. Isso. Né? De recuperar a saúde, recuperar tudo, as coisas que foram perdidas, aí a gente quer, né? Fazer tudo de uma vez só. Fazer tudo de uma vez só. E realmente é nessa hora que a gente tem que olhar e falar, esse processo aqui tem que ser revisto. Isso. E a melhor coisa que você falou é colocar por grau de importância, né? Isso aqui é importante para fazer agora, faz agora. O que não é tão importante assim, dá para esperar um pouquinho mais. Mas me fala aí, qual foi o desafio durante esse processo assim que você assim enfrentou e que marcou a sua vida? Olha só, quando eu falo assim, marcou a vida, a gente acha que marcar a vida é só a vida. Né? Mas assim, olha só, a sua carreira, você já tem uma carreira, já tem uma experiência para passar, né? E já tem desafios vencidos, né? Tanto do encontro do festeiro, mas no off também, vida. Né? Você já pegou coisas assim que você olha assim, não, eu aprendi que isso aqui foi um desafio e é inspirador para mim agora ter isso aqui na minha bagagem, né? Carimbado assim, venci. Fala pra gente. Assim, voltar já foi um desafio muito grande, porque eu já tinha aquilo em mente de como eu vou voltar. E como eu voltei fazendo festa, não era fazendo painel, eu não estava fornecendo mais para quem era decoradora. Eu era decoradora. Então, voltar assim foi meio assustador e muito desafiador. Por quê? Por eu conhecer muita gente, né? A minha região ser uma região com muita gente, eu achava que todo mundo ia comprar o meu barulho. Então, eu falei assim, bom, todo mundo vai fechar comigo, vai ser muito fácil. Então, eu comecei a olhar em rede social e eu comecei a ver, nossa, vamos vender 50 peg-monte pro final de semana. E eu não tava naquela realidade. Então, aquilo foi um baque que eu tomei, que eu olhei assim, eu falei assim, não, mas tem alguma coisa de errado. Eu tô aprendendo dessa forma, mas o que tá acontecendo comigo? E eu comecei, tipo, eu tinha 2 peg-montes por mês que eu alugava. Então, eu fiquei assim, caraca, mas o que eu tô fazendo de errado que eu não consigo? Então, o meu primeiro desafio foi me comparar. Eu estava me comparando muito, eu estava me preocupando muito com o outro, com terceiros, o que estavam ensinando na internet, e nada contra. Realmente tem como você alugar 50 peg-monte por final de semana. Mas eu estava me comparando. E enquanto estava focada em me comparar, eu não estava fazendo dar certo. Porque eu ficava naquilo, caraca, mas eu voltei, mas eu conheço tanta gente, como assim eu não tô conseguindo? Então, o primeiro desafio de cara foi esse. Foi eu ver que, tipo assim, não ia ser daquela forma. Não ia ser fácil daquela forma. Porque eu escutava aquilo como tão fácil. Então, nossa, vai ser igual pra mim. Então, o primeiro desafio foi aí. O segundo desafio foi parar de me comparar. Porque eu acertava numa coisa, mas me comparava em outra. E como eu vou fazer? E como eu vou fazer dar certo? Então, quando eu comecei a alocar mais festas, o meu desafio foi olhar pra mim e falar assim, tá, mas eu consigo dar conta. Eu sei fazer isso aqui. Porque eu comecei com essas 2 peg-montes por mês. Hoje eu tô com uma agenda cheia. Assim, graças a Deus eu não tenho que reclamar da minha agenda. Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, eu vou ficar maluca. Mas foi o que dá você, certo. Né, investiu pra chegar. Foi o que eu realmente quis. Eu queria chegar nesse nível de estar com a agenda cheia. Né? Eu tô aí com a minha agenda cheia pro ano que vem, eu já tenho festas pro ano que vem. E quando eu comecei, assim, a analisar, parar de me comparar e só analisar o que eu estava fazendo, reconhecer olhar pra o que realmente era meu mérito, aí foi o desafio. Porque eu fiquei assim, caraca, mas realmente eu tô fazendo por onde? Não é só o que as pessoas estão falando. Mas por que eu tô olhando tanto para aquilo que
sabe? Então eu não tinha medo da concorrência, mas eu ficava olhando assim, ué, mas não tá acontecendo isso comigo. Aquela famosa frase, né? A grama do vizinho é sempre mais sempre verde, mais verde. né? E o meu maior desafio sempre foi comigo. Nunca foi com fornecedor, nunca foi com concorrência, nunca foi sempre comigo. De acreditar. Então, meu maior desafio foi esse. Quando eu aprendi que eu ia olhar pra mim e falar assim, não, você vai fazer dar certo e você, vambora. Aí eu comecei, e foi quando eu me desafiei pro Festeiros. Sim. Que eu realmente aceitei ir pro Tudo Festeiros. está na nossa mente, né? A gente sempre Tudo, fala que tudo. né, o mindset Uma coisa abre uma incrível. porta, outra porta te abre outra visão, e assim você vai indo. Exatamente, a gente vai acessando novas portas e Isso. vai destravando a nossa mente, né? São viradas de chave. A Bruna, que você conhece, ela falou, né? Sim, São... a Bruna, A gente acha que é uma virada de chave completa. Ela falou microchaves. Cada umazinha que você vai abrindo uma... Você descobre uma, descobre outra. Exatamente, vai abrindo. O importante é ter coragem. Isso, Você falou aqui, exatamente. e que eu adoro falar isso. Vamos ter coragem de fazer. Vai com medo mesmo. Faça com medo Tá com mesmo. medo hoje, vai amanhã com Isso medo também. também, e acabou. Não tem jeito. Ai, gente, quando a gente sente medo, acho que é um desafio para a gente mostrar que a gente não pode ser paralisado. Sim. O medo é só a prova de que você pode continuar. Porque se você deixar o medo te paralisar, e dali são sonhos que se acabam. Se você não for por causa do medo, né? Se você fala assim, não, tô voltando aqui, deixei empresas de nome, né? Deixou vagas que muitos almejaram e você chegou. Aí na hora de fazer para você, né? Aí não, aquele friozinho, não, é o mesmo friozinho na barriga que o dono daquela empresa grande sentiu no início, né? E hoje... E a gente não pensa nisso, né? No nosso começo a gente sempre fica tipo assim, a gente acha que todo mundo começou lá em cima. E na verdade não é. Eu acho que também, assim, o mal do empreendedor, que eu entendo perfeitamente, porque eu passei, e não vou falar que eu nunca vou passar, porque é normal, quando uma nova porta se abre, é a gente se invalidar. A gente sempre acha que a gente não vai conseguir fazer aquilo. Então a gente olha pra quem tá lá em cima e fala, mas pra ele já tá lá. Mas aquela pessoa também precisou passar. Sim. Então, assim, por que a gente não vai passar? A gente não tá ileso de passar dificuldade, a gente não tá ileso de passar por medo, por receio. Sempre vai ter um receio, sempre vai ter um medo. Mas se a gente se deixar vencer por aquele medo, a gente não vai andar. Exato. Por isso que eu sempre falo pras meninas, e sempre boto isso na minha mente, que se a gente tiver o medo, a gente não vai caminhar. A mesma coisa com concorrência. Mas você vai ter medo da concorrência? Sim, mas você vai deixar de caminhar por conta disso. Mas tem outras pessoas trabalhando no mesmo ramo que você, seja beleza, seja festa. Exatamente. Sempre vai ter. São ramos que sempre vão crescer. Empreendedor sempre vai ter. Você vai ficar com medo da outra pessoa? Exatamente. Porque outra pessoa vai fazer o trabalho dela. E você vai fazer o seu? Você vai caminhar? Hoje está em alta, né? A questão do trabalho humanizado. A questão de você, né, aproximar, conectar pessoas. E exatamente essa nova vertente que está fazendo com que pessoas se identifiquem, né? Com pessoas, com personalidades. Por isso o 3P Podcast, que vai mostrar mais personalidades das pessoas, né? Hoje, eu quero me linkar com pessoas que me escutam mais. Sim. Né, que entende que a minha festa não é uma futilidade, é um sonho para mim. É uma questão de que eu nunca tive uma festa e hoje eu vou realizar a festa de 1 ano do meu filho e eu quero alguém que entenda isso. Né? Não alguém que vai pegar lá uma série de materiais, vai botar lá e vai embora, sem nem entender que, de repente, aquele ursinho seria mais especial se ele tivesse em alguma outra posição, alguma coisa. São detalhes, né? Como você fala, são detalhes que fazem a diferença e quando a pessoa olha, entende assim, ela captou a essência do que eu queria passar. Porque eu falo que, assim, a festa não é só o dinheiro. Muita gente olha muito pela parte financeira, do gasto e do receber o dinheiro. Sendo que, gente, o dinheiro você gasta e vai embora. A memória fica. Exatamente. Aquela pessoa que está investindo naquele evento, a memória vai ficar. E pra gente que trabalha também, aquele dinheiro vai embora. A gente tem conta pessoal, a gente tem conta da empresa. Então, assim, não é só pelo dinheiro. É você realmente se sentir realizada no que está fazendo. Exatamente. Por isso que eu falo que pra pessoa que tem coragem de empreender, coloca realmente como a sua base. Olha, eu quero realizar isso aqui. Eu quero fazer isso daqui dar certo. Porque se você olhar só pelo dinheiro, ou só porque é bonitinho, ou só porque tá na moda, você não vai se manter por muito tempo. Exatamente. Não vai se manter. E não adianta ser, só porque eu quero ser meu próprio patrão, porque às vezes você também vai trabalhar. Você vai... Quando vai você se é cobrar. patrão, aí mesmo que você vai trabalhar. Não vai se dar folga, né? Ser o patrão não é a parte mais fácil do processo. Não é mesmo. Não é a parte mais fácil, exatamente. Não é. Exatamente. E dessa jornada, entre tantas festas que você já fez, qual é assim, o trabalho que faz o seu olhar brilhar, assim, que aquece seu coração, você fala assim, nossa, daqui
É aqui que eu me realizo, como a gente falou, né? Não é o dinheiro só, Sim, não sim. é. A gente sabe que a gente não trabalha porque a gente né, tá vivendo uma utopia, mas a gente sabe que também quando a gente consegue se realizar através do nosso trabalho, né, tudo fica Sim. muito mais prazeroso e ganha valor, né? Não é preço, é valor. É valor, Então, o exatamente. que traz assim valor não só para o seu cliente, não só para suas mentoradas e alunas, mas para você também, aquele valor que está lá dentro do seu coração. Qual o trabalho que você realiza que você mais se sente Eu sou realizada? muito suspeita pra falar de festa, porque justamente cada festa, eu sempre falo para os clientes, eu chego nervosa nas festas. Uhum. Aí as pessoas falam, nossa, mas você é tão segura no Instagram. Gente, justamente, mas isso aqui é um sonho que eu tô realizando junto com o cliente. Porque eu também idealizo aquele momento. Sou eu que vou lá desenhar aquele projeto, eu que escolho a mobília, eu que escolho a bandeja. Então, todo um processo para chegar na festa pronta. Então, assim, não tem uma festa específica. Mas, assim, o que faz realmente meu olho brilhar e aquela chama no meu coração acender de que eu tô fazendo a coisa certa é ver o brilho no olhar do cliente. Quando o cliente vê pronto, seja o casamento, seja o 15 anos, seja a festa infantil. Quando o cliente olha pronto, que vem aquele, ai, tá lindo, aquele sorriso, aquela emoção, aquilo ali faz o meu coração falar assim: olha, você tá no caminho certo, você tá fazendo certo, você escolheu realmente assumir a profissão certa pra você. Nossa, uau. Brilho no olhar É do o brilho no cliente. olhar do Gente, cliente. isso soa até poético, É mas é fato. verdade. É Quando a gente fato. entrega com, né, com o coração, Sim. isso realmente faz diferença. E quando a gente, vamos dizer assim, quando você encontra esse cliente que te recebe, te entrega esse brilho no olhar, né? E você se sente realizada com isso. Quando você vai passar, como é que você consegue passar isso para as suas mentoradas às vezes? Porque nem todo mundo consegue tirar Não é isso, todo mundo. né? E você fica assim, como é que você faz? Como é que você faz? E aí como é que você puxa isso delas também? É justamente essa conexão. O que eu passo muito pra elas é justamente isso. Você tem que ter uma conexão com o seu cliente. Porque se você não tiver conexão, ele também não vai te fazer questão de falar que gostou. Uhum. Quando a gente trabalha com festa, tem muito disso. Então, se você não fez questão de saber lá na frente, quando ele te procurou para te contratar, todo o processo que ele estava passando, a luta que foi para fazer aquela Sim, festa, ele não vai te fazer questão. Ele vai falar, ó, tá tá ótimo, bom. e virar as costas Mais e um ir que embora. passou. Exatamente. Aham. E no outro ano ele vai procurar outro e tá tudo bem. É o que mais acontece no ramo. Mas quando o cliente, você cria uma conexão com o cliente, que é muito importante, aí sim, ele faz questão de te falar. Eu tenho cliente que manda mensagem no dia da festa, depois da festa, uma semana depois, quando volta pra fazer outra festa, reclama ou fala alguma coisa. Emily, mas aí você não postou minha foto. Uma coisa que eu recebo muito de reclamação é assim: Emily, mas aquela foto eu gostei, você não postou. Você postou Ó, outra. Aí eu falei assim, mas eu postei aqui, ficou melhor, porque a gente também tem que olhar muito pra estética do nosso trabalho. A gente sim. tem que vender realmente, né? Uhum. Uma foto Você boa. entende ali já como. Mas tem uma que a Aham. cliente gosta, tipo assim, ah, mas eu gostei mais dessa, você pode postar essa? Aí reclama. Aí eu Ela quer fico, que não, você poste, né? ela quer que eu poste. Olha que Não, eu vou interessante. postar, mas calma, eu crio conexão com o cliente. Então, quando eu recebo reclamação do cliente, poxa, mas você não postou. Então, eu já criei isso com meus clientes de que, olha, eu vou postar os bastidores da sua festa durante a semana. Eu vou postar montando essa festa, vou postar o resultado. E depois eu vou te marcar também para você ficar lá no seu feed bonitinho. E aí, com as mentoradas, é o que eu falo. Crie conexão com o seu cliente. Porque você vai saber. Por exemplo, uma vez a cliente falou, Emily, eu preferi outra cor de flor. Ela já tinha uma intimidade comigo para falar, Emily, eu gostei. E se fosse outra pessoa que não tivesse criado Sim. conexão, ela ia sair reclamando para outras Sim. pessoas. Ela não ia chegar pra mim e falar assim, poxa, Emily, eu preferi outra cor. Num tom mais suave, num tom de conversa. Não, amei o que você fez, mas eu gostava de outra cor de flor. Sim. Ela poderia sair e falar mal do meu trabalho, alguma Uhum. coisa do tipo, mas não. Então, cria essa conexão, porque assim, eu acho A que a conexão abertura, é né? Da pessoa saber que pode ela chegar em ter essa você. abertura. Emily, eu acho melhor assim, ou então vamos fazer assim. E as minhas clientes me dão muita abertura pra isso. Essa conexão que eu crio de atendimento, de posicionamento, é o que faz elas terem essa abertura. Então eu chego, olha, eu acho melhor que vai ficar assim. Você também concorda? E elas não. Faz o que, quando a cliente fala, faz o que você quer. Ah! Aí a gente abre o coração Aham. e entrega. Sim. Sendo que assim, é a conexão. Então é o que eu mais. Eu zelo muito por isso. Se conecte com o seu cliente, entenda o que seu cliente realmente quer para você entregar realmente assim, o que ele almeja. Porque é muito fácil falar assim, eu quero isso. Mas se você realmente entendeu, você vai ver que além daquilo ali, tem um negócio que você pode melhorar. Uhum. Tem um detalhe naquela mesa que você pode melhorar. Tem um porquê atrás daquelas flores, daquela bandeja. Então, Exato. assim, é ter cuidado realmente. É o que eu falo para as meninas.
Não é você passar um dia inteiro atendendo somente um cliente. Mas é o tempo que você dedicar para fazer aquele atendimento ali, você realmente dá o seu melhor. Sim. Porque aquele cliente ali que tá fazendo o seu trabalho ser um sucesso, aquele cliente que vai te dar a oportunidade de você realizar mais uma festa. Então, tem que ter cuidado. Se você só fazer, não tem sucesso tudo. Se conectar além realmente de só da decoração, Sim, né? Mostrar sim, que com você se certeza. importa e ele também se sentir importante. Quando você, né, posta, quando você, Isso. né, comenta sobre a decoração dele durante a semana, com certeza a pessoa deve se sentir assim, olha, ela tá se realmente se dedicando dedicando pra isso. ao meu evento, né? Isso é muito bacana. E isso gera, se você entende isso como uma plenitude no seu processo de empreendedorismo, Sim. entre essa, né, esse acontecimento, entre outros. Me fala um pouquinho do que você entende como plenitude, assim, dentro do empreendedorismo, do que você já Dentro do que eu viveu. já faço. Então, dentro do que eu trabalho, né, todos os dias, por eu ser muito nova, eu sempre falo que eu tenho muito que entender ainda. Então, eu posso entender agora e daqui a uma semana eu tô entendendo de outra forma. Sim. Porém, dentro do que eu já trabalho, né, dentro do que eu já faço, para mim a plenitude tem muito a ver com ter a segurança de que meu cliente confia em mim. Então, eu já vou para uma festa tendo ciência disso. Que o meu cliente sabe o trabalho que eu vou fazer, que o meu cliente já me conhece, e a maioria dos meus clientes são meus seguidores mesmo, então eles seguem, eles vêm ali sempre e vêm também na festa dele. Então, para mim, a plenitude está muito ligada a isso. A eu ter a segurança do que eu sei que eu tô fazendo. E eu sempre tô buscando melhorar, né? Eu sou essa pessoa, foi o que eu disse, eu sou a pessoa de olhar e falar, eu vou fazer dar certo e acabou. Então, para mim, tem muito a ver você entender que você sabe o que você faz, de você não ficar somente atrás da cortina olhando o que o outro tá fazendo. Então, tem a ver com plenitude. Você chegar e olhar pro seu trabalho e falar, nossa, eu tô realmente dando o meu melhor. Sim. Né? Eu tô aqui realmente me dedicando, eu não tô aqui fazendo, mesmo quando você tá cansado, quando você tá sem cabeça, quando você tá... Sabemos que empreender não é motivar todo dia. A gente tenta. Exatamente. Não é todos os dias, Uhum. mas mesmo desmotivado, poxa, eu sei que eu tô fazendo, eu tô realmente fazendo ser melhor, ser maior. Então, assim, eu entendo como plenitude isso, ter essa segurança, sabe? Ter essa base de que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei pra onde eu quero chegar, eu sei aonde eu vou chegar, eu tô batalhando pra isso. E a questão da qualidade de vida, porque eu acho que muita gente começa a empreender com esse olhar de eu tenho que fazer só dar certo. Uhum. E não Só importa mais nada. Né? E aí esquece Por isso família. Que eu falo que é plenitude, não sucesso. Exatamente. Sucesso tem muito a ver com finanças. Todo mundo acha que você ter uma empresa de sucesso é somente você tá milionária, trilionária e acabou. E na verdade não é, né? E muita gente, é o que eu falo também, no ramo de festa principalmente, empreendedorismo no geral, mas no ramo de festa muita gente já entra achando que vai começar rico. Que vai vender festa de 50, 60, 100 mil. E não é a verdade, né? Não é a verdade mesmo. Tem e aí até você chegar lá, né? Muita gente acha que já vai começar e vai entregar a festa de 100 mil e tá tudo bem. E não é assim. Então, da mesma forma que eu tive esse erro no começo, de achar que eu já ia começar caraca, tem que ser um sucesso de cara, né? Então, tem que ter essa sabedoria de olhar, não, eu vou começar aqui, eu quero sim chegar lá na frente, mas eu vou começar com calma e vou trilhar esse caminho para chegar até lá. Ter a certeza que você vai chegar até lá. Conquistar, você vai batalhar para fazer isso, mas com calma. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu... E tudo no tempo de Deus. Então, assim, não adianta você achar que você vai fazer hoje e tem que estar tudo certo hoje. Por isso tem um processo todo antes de você chegar, né, nessa plenitude. Mas você entender isso. Entender que você faz realmente com propósito. Entender primeiro o seu propósito para depois você chegar e falar, não, agora eu sei o que eu tô fazendo, agora realmente eu vou fazer isso aqui com êxito, vou adquirir o sucesso. Mas eu entendo como isso, ter a segurança do que você realmente está fazendo, você confiar em você mesmo e outras pessoas estarem confiando em você também. Porque confiando, exatamente. Se você não confiar também em você, não adianta você querer que outra pessoa confie. Exatamente. Posicionamento, né? Exatamente. Como você falou, tudo tem seu tempo. Tem um versículo que fala isso, né? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E se você não entender esse tempo, pode ser que a gente se enrole. Se enrola. Né? Pode ser que a gente queira que coisas que estão lá na frente que você nem aprendeu ainda, como gerir seu tempo de qualidade, gerir a finança, que a gente tanto... Que tanto os empreendedores têm essa luta. Eu falo sempre que quando eu estou estudando, tem uma galera que fala que empreendedorismo para a pessoa que já tem X para investir e tem mais X de capital de giro. Falo, o empreendedorismo do Brasil é outra coisa. É outra coisa. Não vamos romantizar. São sonhadores, sim, mas a grande maioria vem de uma outra realidade. Então, a gente tem que botar o pé no chão e aprender, reaprender, né? Porque muita coisa a gente aprendeu errado. E agora tem a fase do reaprender.
né? Então, assim, a plenitude também está nisso, né? Sim, Ter sim. essa Depois da vírgula, oportunidade. há um processo Há um grande processo. pra fazer. Não Há um adianta. E é o que processo. eu falo, assim, a gente entra no empreendedorismo também, muita gente fala assim, é a parte boa. Uhum. Então, a parte que a pessoa já conquistou uma casa própria, a parte que a pessoa já conquistou um carro, é realmente, parabéns, consegue sim. Sim. A pessoa que é empreendedor, que tem essa própria empresa, consegue chegar lá. Mas também não é começar a empreender e achar que é só isso. De um dia para o outro, né? Que você vai conseguir, em um mês você vai conseguir fazer tudo. Não é assim. Eu falo isso porque muitas meninas chegam, nossa, Emily, mas aí você fala isso porque você ganhou festeiros. E você tem 1 ano e você ganhou festeiros. Eu tinha 1 ano quando eu ganhei festeiro. 1 ano cravado certinho. E aí eu falei, cara, mas não foi fácil. 1 ano, assim, pra quem olha de fora, realmente rápido. E eu me assustei, que eu falei, eu não contava, né? Sendo que, assim, 1 ano também é tempo pra caramba pra você aprender bastante coisa. Não é uma coisa tão rápida assim. Então as pessoas falam, ah, mas é muito fácil pra você que é nova, então você tá estudando marketing, você é nova, é muito fácil. Mas quantas pessoas mais velhas que eu vão estudar marketing também podem, conseguem alcançar, Exatamente. né, resultados O maravilhosos. importante é Então, buscar, né? se a pessoa não buscar realmente, não é romantizar, não é fácil. Uhum. Então, assim, eu sempre fui contra. Né? O que me frustrou muito também no começo foi isso, a romantização de ser muito fácil empreender. Não é fácil empreender. Você tem que ter muito foco, muita determinação, Exato. você tem que ter muito aquele olhar ali de que você vai fazer dar certo para realmente conquistar e usufruir depois daquilo. Exatamente. Mas romantizar não adianta a gente romantizar que é fácil a vida do empreendedor, porque não é. A gente sabe a luta constante que é, todos os dias, a dificuldade que tem. A quantidade de pessoa também que tem ao redor que fala tantas coisas absurdas pra gente, que a gente tem que engolir Exatamente. e continuar com o nosso foco na nossa empresa. Então, assim, não é romantizar. Mas é também falar que se você largar de lado, ninguém vai fazer por Ninguém você. vai fazer por você. Ninguém vai fazer Exatamente. por você. Só você que tem essa responsabilidade de fazer Exatamente. por você, de fazer dar certo. E eu falo sempre que plenitude é uma escolha, né? Antes eu também passava correndo por todas as fases, achando que tudo tinha que ser rápido. Mas hoje eu entendo, né? Tanto você veio aqui, você falou, cheguei antes, fui assim, fui assado, veio acompanhada, e teve o seu momento ali, né? De qualidade, de conversa, descontração, conheceu lugares diferentes, ou seja, plenitude também. Sim. Nessa jornada, você está fazendo algo aqui, né? Intencional, né? Gerando conexões. Porém, você no trajeto, né? Veio de Madureira, Sim. né? Gente, meu coração se aquece nesses momentos. Zona Norte do Rio de Janeiro. Tá vendo? E, assim, é um privilégio você também fazer isso, né? Em nenhum outro tipo de trabalho você estava ali sempre, né, a maior parte do seu tempo num lugar só. Legal quem também opta por isso, mas você enxerga a plenitude na sua jornada. Sim. Né? E a gente tem que escolher isso todo dia. Né? Não tá difícil hoje, tudo bem, mas amanhã vai ficar legal. E o que eu tiver também de aproveitar, né? Hoje eu não tive trabalho, mas hoje eu posso curtir com meus irmãos, posso Sim. fazer pipoca e ver um filme. Hoje, tá bom, entrou mais um trabalho extra, eu posso separar aqui, vou fazer uma viagem. Sim. Né? Então, assim, administrar isso, acho que é a plenitude do empreendedorismo, vem mais ou menos por aí. Entre a gente escolher, olhar com sabedoria, como você falou, deixar que o tempo, né? Quer dizer, respeitar o tempo. Respeitar. Né? E imagino como você é jovem e com o seu resultado assim rápido, em termos de reconhecimento, as mentoradas que devem te alcançar devem ser mais ou menos nessa faixa ou não? Não. São todas mais velhas que eu. Sério? Que bacana! Todas elas mais velhas que eu. Mas tá achando Todas que você vai elas. entregar tão rápido quanto? Sim. Tipo assim, vou me linkar a Emily e agora tudo vai mudar. Isso Todas é um peso também, né? É onde me traz muita responsabilidade. É onde eu falo, gente, calma, também calma. Eu vou auxiliar, eu tô aqui pra ajudar vocês, vou dar dicas, vou dar tudo. Sendo que, tipo assim, é uma responsabilidade porque é aquilo. Eu sou muito jovem, então elas têm experiência de vida e têm problemas na vida dela que eu nunca passei. Foi o que eu falei, muitas delas têm filhos. E aí eu não tenho um filho. Então eu não sei realmente a rotina de ser mãe, o quanto é mais pesado. Eu sei sim que é mais pesado porque eu tenho a minha mãe, eu vi a minha mãe, né? Eu sou a irmã mais velha. Então eu vi a minha mãe na rotina delas, ter meus irmãos. Mas eu não tive um filho. Então como que eu vou ajudar elas a viver do negócio delas de festa, mas ela também tem um filho. Então ela tem o momento dos filhos delas. Que elas têm que ter aquele momento ali com eles, tem que ter tudo. Então a gente vai tentando também assimilar o que tá acontecendo na vida daquela pessoa que é mais velha, pra ajustar. É o que eu falo, gente, lógico, eu não tenho a mesma rotina que vocês. Tem umas que ainda trabalham fora e estão começando no ramo de festa, então tem que adaptar. Eu falo, lógico, tem problemas que vocês passaram que eu nem imagino. E uma até falou, Emily, mas você falou isso da montagem, por exemplo, da montagem de festa que a gente faz muito esforço.
né? Hoje eu tenho uma equipe estruturada, mas antes eu não tinha. E aí muitas não têm, muitas começam sem equipe. Aí ela, ai, mas eu tenho um problema na coluna. Eu falei assim, eu nem sei ainda que é um problema na coluna. Calma, vamos com calma. Sendo que a gente tenta adaptar para realmente ficar uma coisa leve e elas conseguirem aplicar. Sendo que é aquilo. São diversos, né? No mundo de festa, principalmente, são diversos empecilhos que a gente tem. São diversas coisas que a gente passa no dia a dia que a gente vai tentando ali linkar uma coisa na outra e safar. Nem sempre eu vou conseguir falar assim, nossa, eu tenho a solução completa. Sim, Mas sim. te ajudar, eu vou te ajudar a trilhar esse caminho, com certeza. Mas são todas mais velhas. Ah, Não tem tanta gente da minha idade. Interessante. Mas então já tem uma bagagem, uma troca aí também, né? Isso, Que aí você vai vendo que vão ser coisas que futuramente muitas você que vai vieram da também. época, foi o que eu falei, troquei muito com elas. Que muitas vieram da época que a minha mãe fazia minha festa ainda de criança, sabe? Então, minha festa de 7 anos, tinha umas que já tinham sua empresa de festa. Então, nossa, Emily, eu peguei a festa na época que era toalha de mesa ainda. Agora tá voltando pra 2026. Mas ainda era toalha de mesa, tendência, tá voltando. Mas, nossa, eu tinha 5 anos de idade. Eu falei assim, gente, eu tinha 5 anos de idade, como é que faz? Como é que era mesmo? Me fala. Porque, por exemplo, eu fui fazer uma festa, eu aprendi. Eu fiz um curso que eu aprendi, mas eu não sabia colocar a toalha na mesa. E como é que eu ia fazer? Tá voltando a tendência. Eu falei assim, não, eu tenho que aprender já pra mim ficar antes, né? Me antecipar. Mas eu não sabia. Aí uma delas, como é que você fazia quando era esse tipo de material que usava? Quando não tinha essas bandejas? E quando não tinha esse painel, essa iluminação? Aí a gente vai trocando pra ser uma coisa mais leve também. Muito bacana. E você já sente, assim, elas já te dão esse feedback de conseguir já conciliar, porque você tem uma realidade e elas têm outras. Aí, dentro disso, assim, você já consegue... Elas já vêm te falar alguma coisa, algum diferencial que elas já conseguem aplicar? Então, elas estão aplicando muito a questão do atendimento do posicionamento. Porque eu foco muito nisso com elas, de se posicionar, porque muitas delas têm muita vergonha de aparecer em rede social. É uma coisa que eu vejo pela minha mãe, que tem um pouco de vergonha, então eu consigo, né, equiparar ali a idade dela, o momento e a geração que viveram. Então, muitas têm essa dificuldade de realmente... Nossa, mas como é que eu vou ficar falando pro celular? Sim. Como que fala com o celular? Eu falei assim, realmente, vamos num processo, é tudo um processo. Então, eu tento focar no posicionamento com elas. E elas falam, Emily, hoje eu consegui me destravar um pouco mais. Dá um bom dia, depois você desaparece um pouquinho. Mas dá um bom dia, pelo menos. Então, com calma. Como são todas mais velhas que eu, né, elas têm bem mais experiência, eu falo, olha, vocês têm que... Isso aqui tem que filtrar. Isso aqui não vai ficar legal para você vender. Então, filtra um pouco mais o que você está falando. Filtra um pouco mais esse posicionamento. E aí elas vão entendendo com calma, elas já estão voltando. Emily, hoje eu consegui, pelo menos, fazer essa foto aqui, ficou melhor. Muda o posicionamento da foto dessa festa. Aí, Emily, isso aqui. Então, vai lá, posta. Entendeu? Então, elas começam a falar, isso aqui mudou. Eu consegui chegar na festa com mais segurança. Eu tinha uma que tinha pavor de montar a festa com um cliente lá. Aí como é que você vai mostrar pro seu cliente que a festa pronta se você tem vergonha do seu cliente estar lá na hora que você dá licença chegou? Aqui, Calma aí rapidinho. Aí agora ela já consegue. Ela, Emily, já fiz umas 3 festas que o cliente estava lá e consegui entregar. Eu falei assim, não, é por esse caminho. Eu também tinha pavor. Começava a montar a festa, eu falava, meu Deus, o que o cliente tá fazendo aqui? Vai ficar me olhando, vai achar defeito, vai... Hoje em dia... Eu tiro foto com o cliente, eu gravo na frente do cliente. Às vezes eles até querem, né? Até estão esperando isso. E como isso. os meus já têm esse costume, eles já me procuram. Meus clientes já me buscam muito sabendo que eu vou postar. Sim. Então eles já ficam ali assim, ó, só esperando. Aí eu falo, tá bom, vou postar, calma. Muita calma nessa hora que eu vou postar. Então é um processo realmente. Não já virou pular. uma marca registrada sua também, né? Pode ficar uma aqui, marca já até da se minha produz empresa. antes, que hoje a gente vai aparecer no conteúdo da Emily. É a marca registrada, é realmente mostrar como tá sendo. Até tem um salão parceiro que ela já fala. A Emily já chega aqui arrumada já pra gravar, pra falar. Então, já criei essa marca. E é o que eu falo pra todas elas. Não é copiar e nem fazer somente o que eu faço. Que não é esse o intuito, é cada uma realmente ser autêntica com o que faz. Exatamente. Então, o que você tá buscando para ser diferente? Então, cada uma busca o seu diferencial. Sim. O seu diferencial é atender, mas você prefere atender presencial? Vamos lá, você tem estrutura para ter uma loja física? Se tem, vai abrir sua loja física e vai fazer seu atendimento presencial. Ah, não, Emily, mas eu tenho muita vergonha de ser presencial e eu tenho no online. Vai ser diferente no online. Ah, mas o meu diferencial é colocar a bandeja de tal forma. Então, você faz... Exatamente. Entendeu? É buscar cada um realmente ter seu diferencial. Daí a importância da mentoria, né? Ajudar a destravar. Eu falo que a galera aí 35 mais não tem esse costume de estar aparecendo tanto nas redes sociais, tem essa trava, às vezes, de realmente levantar o celular para gravar, né? Você já nasceu nessa... Gravar em público. Já era. Né? Então, assim, a gente está reaprendendo isso. Eu falo, a gente que eu me incluo nessa leva aí, e ter alguém, assim,
que vai orientando, né? A mentoria é uma coisa muito importante, os workshops, né? Igual Sim, fazem, a né? As conexão palestras, networking, né? É exatamente, muito bom você importante. conhecer outras Às vezes pessoas. parece que é uma coisa, não, alguém vai te ensinar para copiar, não é para copiar, é para modelar. E o olhar que você tem, né, como alguém que está ali sendo orientado por você, é muito diferente do que é o olhar que a pessoa está tendo ali através da rede social. Sim. Que a gente vai postar, né, o resultado dos melhores trabalhos, né? Então, que a gente está ali buscando encantar o cliente, mostrar o nosso trabalho. E quando você está ali sendo mentorado, né, está num workshop, você pode tirar dúvidas, igual lá no encontro, né? Encontro, tá ali, né, pertinho e tirando o máximo que você pode. E essa pergunta, as perguntas que as pessoas fazem, que às vezes não tem coragem de fazer em público, né? Então, a mentoria é muito bom isso, né, também. Estou descobrindo agora, estou descobrindo a mentora mais jovem da área do ramo de festas, né? Tem a Bruna já está com 20 e alguma coisa, é mais velha que você, não lembro não. A Tá Bruna vendo? também é nova, a Bruna é nova. Mas é bem jovem também. Mas assim, mentoria não importa a idade, é uma coisa muito importante. E também eu tô quebrando um pouco isso delas acharem que, tipo assim, eu recebi na época do Festeiros muito comentário sobre, mas você é tão nova no ramo de festa, você vai participar do desafio? E aí, quando eu saí com o primeiro lugar, a pessoa me olhou e falou assim, nossa, seu trabalho ficou muito bonito. Sendo que aquilo, eu poderia muito bem falar assim, agora eu também não quero escutar o que você vai falar. Eu poderia falar isso. É verdade. Mas foi o que eu falei, muitas pessoas, tem gente que trabalha 35 anos com festa. 25 anos com festa, é mais do que a minha idade, é o que eu sempre falo. Então, tipo assim, assusta as pessoas. Como é que eu, com 25 anos de festa, vou escutar alguém que tem 1 ano e 8 meses? Então, eu tô conseguindo quebrar também esse lado, sabe? Eu tô mostrando muito mais. E é o que eu sempre falo, eu não falo nada que eu não tenho propriedade pra falar. Então, eu primeiro aplico pra depois ir falar pra alguém, olha, deu certo, e aplique também. Então, eu tô conseguindo quebrar esse gelo também, como você falou no começo, sobre, mas ela é muito nova, ela não sabe o que ela fala. Sabe, eu tô conseguindo vir quebrando esse gelo de... Tem umas doses de humildade também. Exatamente, é sempre bom. Com todos os ramos, né? Bom senso. Isso aí. Sendo que eu tô conseguindo quebrar esse gelo porque elas realmente estão vendo que estão dando certo. E eu sou aquela pessoa que fala assim, olha, então toma aqui, faz você. Aplica, e depois você me fala. Não precisa acreditar em mim de começo, não. Mas vai lá. Exato. Aplica. E quando a pessoa aplica, a pessoa começa a ver. Aí a pessoa, nossa, realmente funcionou, realmente deu certo. Aí elas vão ganhando essa confiança. Então, você pode ter 10 anos, 15 anos, é o que eu falo. Tem muita gente, tem muito tempo, mas parou no estilo de festa de 15 anos atrás. Ou então parou na forma de divulgar sua festa de 15 anos atrás. Por eu ser mais nova, eu tô mais atualizada, realmente, do que tá acontecendo no mundo. Eu busco muito também, nossa, o Instagram hoje não tá entregando assim. Poxa, então tem que mudar a minha estratégia. Mas hoje, então, vender festa não tá sendo mais assim. Tinha uma época que o pessoal queria fazer vitrine do Instagram de festa. E hoje em dia, festa não se vende mais como vitrine no Instagram. Como muitos outros produtos. Exatamente. Então, eu entendi isso e tô passando. Se você quiser ficar parado, ok. Se você quiser escutar, ótimo. Vai ser ótimo pro seu negócio, eu tenho certeza disso. É uma vitrine, mas é mais desse ponto de vista, que pessoas se comunicam, se linkam com pessoas. Não é só você colocar a foto lá. Porque se você tem um monte de gente fazendo propósito... coisas lindas por aí. Tem um monte de gente. Hoje as pessoas estão mais se importando mais com o tipo de pessoa que vai estar montando a festa dela. Não é mais opção. A opção tem muitas opções. Exatamente. Muitas opções. Um monte. E para todos os ramos, para todas as áreas. Ramos, né? É o que eu falo. Gente, não adianta você achar que você vai postar. Por postar, não tá vendendo mais. Não mais. Então, se não tá vendendo mais, você não pode ampliar, a não ser que você queira ficar parado. Exatamente. Aí já não é uma coisa que você... É o que eu falo, que o mercado de festas tem muita mania de falar que o mercado tá desgastado. Mas não é. Se você analisar o mercado e você aplicar tudo que tem que ser aplicado, você consegue sair na frente. Exatamente. Mas basta saber quem quer realmente sair na frente e quem não quer. Exatamente. Que foi sempre o meu foco. É realmente ser diferente. Então, o que eu posso fazer para me diferenciar? E eu arrisco dizer que não é difícil você ser diferente, porque ninguém é você. Não tem como ser. Ninguém tem como. Então, a descoberta da autenticidade, exatamente, essa questão da humanização. É soltar essa chave de dentro de você. Exatamente. Abre essa porta dentro de você. Eu até brincava, gente, humanização é seres humanos. Mas, é simplesmente isso. Mas exatamente, ser autêntico, é o seu máximo de você, a sua melhor versão, né? Ainda que tenham dias difíceis, momentos difíceis, mas a melhor versão, buscando, aprendendo, se desenvolvendo, se conectando. Sim. E descobrindo que plenitude é uma escolha de fato. E não há mal algum você se conectar com outras pessoas, você receber dicas de outras pessoas, você escutar pessoas que têm uma experiência. Isso não é um problema.
Muita gente encara como problema, mas É. não é um problema. Se conecta. Você É. não foi lá no festeiro se conectar. Eu não tô Exatamente. vindo aqui me conectar. São escolhas, realmente. Exatamente. Você escolhe no seu empreendedorismo, né? Ali no mundo do empreendimento, se conectar ou não, né? Ir além ou não. Sozinho Aí fica vai... tudo muito mais difícil. Muito mais difícil. Tudo mais difícil. Muito mais E difícil. vamos passar agora para aquela pergunta tão especial. Acredito que eu já saiba mais ou menos qual seja a resposta, mas Você me fala, conhece. quem te inspira e por quê? Então, Ou, né, o grupo de pessoas, não sei. são muitas pessoas que me inspiram, mas assim, principalmente... Fica um pouco clichê, eu acho que talvez. Mas principalmente meus pais. Porque antes de eu ter uma visão de empreendedorismo fora, né? Eu tenho eles, que são empreendedores maravilhosos. Então, antes mesmo de eu olhar para alguém fora, eu tenho dentro da minha casa, Muito bom. né? Inspirações, assim, diárias, desde menor. Então, são eles. E dentro do meu ramo de festa, a Vanessa Marque, maravilhosa. Maravilhosa, que mulher maravilhosa. Que foi onde eu tive mais visão de posicionamento também. Sim. Então, foi quem no Festeiros, que eu conheci no Festeiros, a Vanessa, que quando eu olhei ela no palco, ela falando sobre posicionamento, eu falei assim, cara, isso aqui é pura verdade. E aí eu fiz aquilo do eu preciso me posicionar. Exato. Quando eu saí de lá campeã, principalmente, que eu falei, tá, mas eu sou campeã e eu sou mais o quê? Porque o troféu eu já tenho. Uhum. Eu já ganhei o troféu, já ganhei a Agora é premiação. posicionar Mas como tal. eu sou campeã e mais o quê? Passando Festeiros, o que eu vou fazer? Então foi aonde eu usei tudo a meu favor. Exatamente. E eu amei que você fala sobre seus pais, né? Porque a gente já tinha conversado antes. Falei, mas como eu mandei a pergunta, a lista depois, Sim. então falei, será? Será? Mas eu falei, com aquece o certeza. coração novamente. Saber que é uma menina jovem, né? Hoje em dia a gente percebe algumas pessoas também, idolatra fulano, e gosta de cicrano, e beltrano, e às vezes não fazem esse tipo de menção, né? Meus pais, família, é uma coisa tão importante, exatamente. É o que, né? É a base, né? Sim, Te inspiraram é a desde base. pequena fazendo suas festas. Seu pai ali abriu a primeira oportunidade para você, que ele podia ter falado também, né? Vai estudar, menina. Vai fazer outra coisa, vem pra cá não. Vem pra cá não. E deixou ali, né? Abriu a porta para você, isso é muito importante. Muitas pessoas falam que às vezes não conseguem esse apoio dentro de casa. Exatamente. Né? Dentro do... Eu sempre falo que essa é a minha grande sorte e o maior motivo de eu também chegar aonde eu chego. Porque eu escuto muito de diversas empreendedoras que não têm esse apoio, às vezes, do esposo, do pai, da mãe, do tio. Não tem um apoio dentro de casa realmente, né? Não tem uma rede de apoio boa. E aí é onde eu falo que eu tive sorte. É assim, a minha família, eles sempre me apoiaram em tudo. Lógico que sempre tem um ou outro pra duvidar, pra falar, mas assim, eu nunca tive esse e não. Não, você vai fazer, você não quer fazer, você vai fazer. Muito bom, isso é muito bom. A importância de um ambiente saudável. Sim. Né? Eu fiz um estudo uma vez para participar de um outro podcast que o Winnicott falava sobre isso. O ambiente molda a personalidade, a força de vontade, né? Essa garra que você tem. Então, seus pais devem estar orgulhosíssimos. Entendeu? Então, por mais, né, desse tipo de criação, né, no nosso país, pelo mundo afora, porque é isso que forja personalidades tão importantes e tão determinadas como a sua. Parabéns aos seus pais também, seus irmãos, família toda. Eu sou assim, gente, eu gosto de rasgar seda. Quando eu vejo uma motivação para fazer, eu vou lá e faço. Porque, caiu meu brinco, vou deixar ele aqui. Estamos chegando ao fim. Que pena, passou tão rápido. Passou tão rápido, né? Passou tão rápido. Mas mais um 3P Podcast chegando ao final. E eu quero te dar agora a oportunidade de falar, deixar sua frase inspiradora, de falar suas redes sociais, como as pessoas fazem para acessar a Emily e também a sua empresa de festa, né, de decoração. Se quiser, pode falar para aquela câmera. Vou falar para a câmera. Celebrar Festas, vocês acessam o Instagram, @celebrar_festas, para ver todas as festas maravilhosas que eu monto, que modéstia à parte, são maravilhosas. E para o perfil de mentoria e palestras e mais incentivo a mulheres empreendedoras, @EmilyAndradeDecor. Primeiramente, eu vou te agradecer pela oportunidade. E, assim, parabéns pelo seu podcast, porque a visão que você teve foi o que eu falei com você antes. É uma coisa que eu sempre senti falta. A pessoa que escuta a mulher empreendedora. Que é um propósito e tanto que tem na sua vida. Porém, assim, é muito importante ter realmente um canal que a gente fala o que a gente tem pra falar de verdade. Não é aquela coisa engessada, não é aquela coisa já programada. Tem, sim, lógico, tem reunião, tem uma conversa, mas você escuta o que o empreendedor tem a falar. Então, parabéns pelo seu projeto maravilhoso. É uma honra estar aqui. E, assim, para empreendedorismo,
eu de fato desejo que, assim, todos foquem. Foquem no que vocês querem, não olhem só pro coleguinha, não se amedrontem, né? Não tenham um fantasma de vocês somente ali na cabeça de vocês, fazendo vocês desistirem. Enfrentem o medo de vocês, enfrentem o fantasma de vocês, não deixe que isso abata, né, o sentimento de vocês, porque, assim, toda vez que a gente pensar em desistir, se a gente realmente parar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, façam com gosto, façam com vontade, dá o melhor de vocês realmente. Sejam fiéis ao propósito de vocês, entendam o propósito de vocês, que com certeza a plenitude vai chegar. E, assim, como eu, né, eu espero que todos conquistem maravilhosamente bem o sucesso na empresa de vocês e estejam dispostos, porque o empreendedorismo, além do processo, da plenitude, do propósito, você tem que ter foco, você tem que ter força de vontade. Então, assim, estejam preparados e dispostos a fazer dar certo. Isso. É isso. Gente, é com essa fala maravilhosa, não precisa falar mais nada sobre propósito, processo e plenitude, que nós encerramos mais esse episódio do TXP Podcast. Forte abraço e até o próximo.